Voltamos com o programa Resposta Certa. Vamos agora aos comentários da prova de Direito Tributário com o professor Cristiano Colombo. Bom dia a todos, meu nome é Cristiano Colombo. Eu estou analisando então com vocês nesse momento, as questões da AGU. Nós vamos começar analisando as questões de direito tributário dessa última prova, verificando as principais características e os conteúdos que foram abordados. Já gostaria de dizer para vocês que na verdade esse é um gabarito extraoficial, ou seja, nós vamos trabalhar então com a jurisprudência, vamos trabalhar aqui com os entendimentos doutrinários, mas não necessariamente significa que seja um entendimento propriamente da banca, cabendo inclusive esses subsídios que eu vou trazer para vocês como talvez fundamentos para eventuais recursos, caso assim sejam necessários. Então vejam que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos começar com a questão de número 71. Um bloco diz assim: julgue os itens seguintes a respeito do Sistema Tributário Nacional. 71. Os municípios podem conceder incentivos fiscais referentes ao ICMS. Vejam que está errado, essa assertiva, essa afirmativa está errada. Inclusive, tanto em razão da competência tributária do município, que não poderá então inferir em matéria de ICMS, como também da necessidade da aprovação do CONFAS em relação a incentivos fiscais, benefícios, como eu havia comentado. 72. Os estados e o DF podem estabelecer alíquotas internas de ICMS inferiores às previstas para as operações interestaduais. Vejam que aqui eu gostaria de trazer para vocês, na leitura atenta do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 6 da Constituição Federal, se verifica que não o texto ele não vem dessa forma. Ele diz, salvo deliberação em contrária, e ainda estabelece aí a combinação com o inciso 12, a linha G, ou seja, faz-se necessário então uma maior apuração, um maior procedimento para isso. Não simplesmente o Estado podendo estabelecer alíquotas internas de ICMS inferiores à prevista para as operações interestaduais. É necessário uma deliberação em contrário e tal. Eu entendo, na verdade, que essa questão então está errada, porque não é esse o texto e não é de forma tão simplificada que o Estado pode, de qualquer maneira, estabelecer alíquotas inferiores. Há um procedimento adequado que não está nessa afirmativa. O que de per si poderia gerar, inclusive, um recurso, caso essa assertiva seja considerada verdadeira. Correta. 73. 73, tranquila, Lei Genérica Municipal, Estadual, Federal pode determinar a concessão de subsídio ou isenção fiscal. Sabemos nós que lei genérica não poderá fazê-lo, a teor do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, então sendo errada essa assertiva. A questão 74, ela também está errada. Por quê? Porque, na verdade, o Conselho Nacional de Política Fazendária ele vai atuar basicamente no ICMS 155.2, não no IPVA. Então, entendemos, salvo o melhor juízo, que essa questão ela está errada. Anotamos aqui o convênio ICMS 133/97 com essa alteração pelo convênio ICMS 10. Lá no artigo 3º vão ter as atribuições do Conselho Nacional de Política Fazendária, vocês vão poder verificar que não está entre elas deliberar sobre IPVA. Ademais, entendemos que essa questão está incompleta também, porque na verdade, como ela se trata de benefício fiscal, ela deveria ter lei para isso, e não está dizendo só que depende da deliberação, depende também do princípio da legalidade. Indo mais adiante, nós vamos ter um outro bloco que fala sobre, em relação à responsabilidade tributária, julgue os itens 75 a 78. O 75 vai dizer, a responsabilidade de terceiros é solidária. Vejam que está errado, Temos nós aqui exatamente o dispositivo de lei, o artigo 134, eu até numa pesquisa feita, eu gostaria, se vocês quiserem anotar um RESP, na verdade, um embargo de declaração no agravo regimental no RESP, 124, 143.2 de Santa Catarina, que efetivamente foi dizer que a responsabilidade não vai ser solidária, mas vai ser subsidiária. A questão, então, 75, errada. A 76 também entendemos errada. Por quê? Inclusive passível de nulidade, de anulação de questão. Por quê? Porque diz é possível máximas e mínimas, dependendo da operação. Como na verdade aqui não está dita qual a operação que está se tratando, que tipo de operação está se tratando, entendemos a teor do que dispõe a Constituição Federal, no 155, parágrafo 2º, inciso 6, que haveria aqui um caso de nulidade, porque não deixou claro qual dela se trata. Quando falamos, então, 76, errada. A 77, entendemos também que está errada, porque a responsabilidade, nesse caso, é subsidiária. Eu trago para vocês mais um RESP, o 1104,
064 RS. Então, 76 também vem errado. A 78, refiro que estou curioso para saber qual vai ser o posicionamento, né, da banca, né, nesse concurso. Por quê? Porque, na verdade, se nós analisarmos de forma literal o que diz o artigo 130 do CTN, ele vai estabelecer que esta responsabilidade vai acontecer basicamente nas taxas de prestação de serviço. E ali está, as taxas de prestação de serviço, tais como cobradas em razão do poder de polícia, devidas pelo alienante até dada a aquisição do imóvel, são de responsabilidade do adquirente do imóvel. O dispositivo legal fala em responsabilidade do adquirente do dispositivo do imóvel para as taxas de prestação de serviço, não refere em razão do poder de polícia. Aliás, a Constituição Federal faz essa diferença entre prestação de serviço e poder de polícia. Então, no nosso entendimento, né, salvo o melhor juízo, a questão está incorreta, está errada. Por quê? Porque o 130 fala tão somente em prestação de serviço. A questão 79, entendemos estar correta, a teor do artigo 133.2. Na verdade, um adquirente de um fundo de comércio, aquele que adquire um fundo de comércio, como diz aqui, ele se torna subsidiariamente responsável, né? Por quê? Nesse caso, houve a continuidade do exercício da atividade comercial, ainda que em outro estado, né? Vejam que, na verdade, somente vai ser integral quando quem vendeu o fundo de comércio parou de trabalhar totalmente ou parou de trabalhar por mais de 6 meses. Então, essa questão 79, então, correta. E a questão 80 vai estar errada, por quê? Porque o sócio de sociedade comercial de responsabilidade limitada não necessariamente responderá na sua proporção da sua participação do capital social pelas obrigações tributárias não honradas pela sociedade. Sabemos nós, a questão está tão errada, através da súmula também 430 do STJ, no seguinte sentido, que para haver apuração de responsabilidade nesse caso, este sócio ele tem que ter cometido ato ilícito, enfim, ido contra o contrato social, ter ido contra o contrato social, enfim, infração à lei. Então essa questão está errada. Então esse bloco, né, acabamos de estudar então o bloco relativo ao direito tributário. Como eu digo a vocês, na verdade, estas são respostas baseadas na jurisprudência, na súmula e tal, e aguardamos curiosamente como a banca vai estar tratando. Mas acreditamos que estes são os vetores das questões a serem respondidas. Caso a banca vá para outro lado, que esses argumentos que eu trouxe para vocês possam vir a servir, inclusive, para um recurso. Ok? Então, muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Continue ligado nos comentários da prova para a AGU.